Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. A gente está aqui de volta, né? E a gente estava falando aqui, né, dessa questão aqui, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, né, que Paulo, a gente está falando da crise de Paulo em Romanos 7, ele está dizendo que no íntimo do seu ser ele tem prazer na lei de Deus, né? E aí eu coloquei aqui para você, o homem interior ou o homem espiritual tem sempre prazer na lei de Deus e quer sempre praticar o bem. Eu falei isso, tem aí no teu interior, eu terminei o último vídeo falando sobre isso, tem no teu interior aí um homem espiritual que tem prazer na lei de Deus e quer fazer sempre o bem. Mas por que não consegue? É o que ele fala agora no verso 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Aí ele usa a palavra corpo. No original, sarx aí quer dizer essa natureza humana. Aquilo que eu tenho falado com você, carne, natureza humana, homem exterior. Né? Tem outra lei atuando aí, guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, uma mentalidade que precisa ser transformada pelo poder de Deus, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros, mais uma vez o homem exterior. Então Paulo aqui ele chega no auge da crise, querendo dizer o seguinte, cara, eu tô preso. Porque peraí, se quando eu faço o que é errado eu mesmo reprovo, mas na hora de fazer o certo eu mesmo não consigo, como é que eu vou resolver essa questão? Eu tô preso. Poxa, eu quero fazer o bem e não consigo fazer. Aí quando eu faço mal também reprovo. Como é que vai ser isso? É isso que ele está dizendo. Ele diz isso aí claramente. Então, é o que eu coloquei aqui. O homem exterior, ou o homem carnal, ele é contrário à lei de Deus e não consegue praticar o bem. Está muito claro isso daí, queridos. Não consegue, não é que não quer, que não consegue. Paulo ele chega nessa crise. Ele diz, eu estou preso. Porque eu quero fazer o bem, mas não consigo fazer. E quando faço o mal, também não concordo com o que eu fiz. Meu Deus, nunca aconteceu isso contigo, não, queridos? Comigo acontece constantemente. Eu reprovo alguma atitude minha, tenho que pedir perdão, tenho que consertar, mas daqui a pouco vacilo de novo. Meu Deus, que guerra! Que guerra, que guerra, que luta, que conflito. Esse conflito é entre carne e espírito. Né? E ele chega numa crise tão alta que ele faz isso aqui no verso 24. Ó, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo que está sujeito à morte? Então aqui ele diz o seguinte, olha, eu não consigo sair desse lugar sozinho. Eu estou preso e preciso de libertação. Preciso de ajuda. Ele está gritando para socorro. Quem é do meu tempo aí já assistiu Chapolin Colorado? Oh, e agora, quem poderá me defender? E agora, quem poderá me libertar? É o que Paulo está perguntando aqui. Ele não sabe mais o que fazer, quer fazer o bem e tal. Sabe? E de repente parece até que ele chegou num beco sem saída, não tem mais jeito. Mas aí, ó, no verso 25, ele encontra a resposta que ajuda e salva ele, mas não somente a ele, mas a cada um de nós. Olha só no verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos libertou. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos tirou dessa prisão. A Bíblia chega a dizer em Colossenses, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho. De modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, ou seja, com o meu interior, mas com a carne, ou seja, com o meu exterior do pecado. Então ele está querendo dizer o seguinte, olha, em Cristo Jesus eu sou escravo da lei de Deus, ou seja, interiormente eu vou sempre praticar a lei de Deus. Que maravilha, queridos. Existe libertação disponível para mim e para você em Cristo Jesus. E quanto mais a gente alimenta esse homem interior, daquilo que eu estou falando, sabe, quando eu falo homem interior, quando eu falo homem espiritual, quando eu falo natureza do espírito, natureza do céu, é a mesma coisa. Quando eu falo homem exterior, homem carnal ou natureza humana, terrena, é a mesma coisa. Então é tudo isso que está em conflito. São os mesmos termos. E graças a Deus porque estamos em Cristo Jesus. E a gente já falou. E é exatamente assim que Paulo termina a crise dele. Sabe? E aí o negócio, o jogo vira. Esse aqui é o último verso do capítulo 7 de Romanos. O último verso. E aí no primeiro capítulo de Romanos 8, eu nem coloquei aqui, né? Mas está escrito lá assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ó, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, ó.
fomos libertos. A lei do Espírito que gera vida nos libertou da lei do pecado que gera morte. Então, a nossa libertação está em Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe mais condenação. E uma vez que eu não me condeno mais, agora eu estou livre para agir de maneira correta. Você está entendendo? É exatamente isso. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Então fica com essa palavra no teu coração. Essa foi a crise de Paulo. De repente é a sua crise, de repente é a minha crise. Mas Jesus Cristo está aí para nos libertar de toda a crise. Tá bom, queridos? Fica com essa palavra. No próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.